no texto de hoje, está em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, versículo 38 a 42. Faremos uma reflexão sobre esse texto conhecido dos irmãos, acredito eu, e nós vamos meditar hoje. Se você nos acompanha pela live, abra também a sua Bíblia, nos acompanhe também na leitura da palavra do Senhor. Diz assim, texto em Lucas 10, de 38 a 42. Indo eles, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai, nós já cantamos louvores ao Senhor e podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Agora, Deus, humildemente te suplicamos que o Senhor ministre aos nossos corações, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa tocar no mais profundo do nosso coração, possamos ouvir a Tua voz e ser impactados pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ter acesso a esta palavra, e obrigado, Deus, porque Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e pelo Teu grande amor, Deus, Teu grande amor para conosco, por Tu nos dar Jesus Cristo para morrer em nosso favor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como é difícil nós fazermos escolhas. Nossa vida é uma vida de escolhas, né? Nós estamos onde estamos e chegamos onde chegamos porque escolhemos e tomamos algumas decisões em nossa vida. Hoje eu estou aqui com você, a presença dos irmãos, por uma escolha que fizemos, né? E todos nós fazemos escolhas todos os dias. Estamos naquela dúvida de qual a melhor decisão, né? Se vamos ter sucesso tomando aquela decisão, ou quem sabe ter algum tipo de prejuízo, de arrependimento, tomando aquela decisão. E muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão errada, ou talvez não a melhor decisão, ficamos com algum prejuízo neste sentido. A verdade é que todos nós fazemos escolhas e queremos escolher de forma certa, né, acertada. Queremos escolher a melhor decisão, né, a melhor parte, mas muitas vezes não percebemos que estamos perdendo. Não percebemos o que estamos perdendo porque nossa visão está direcionada na direção errada, né? Nossa visão está posta na direção errada. E eu queria refletir com você hoje: será que nós temos escolhido as melhores coisas da vida, né? Temos tomado as melhores decisões? Será que temos vivido os melhores dias ou da forma melhor possível? Será que temos escolhido a melhor parte? Ou será que estamos perdendo o que temos de mais precioso por fazermos escolhas não tão acertadas, né? E não estamos percebendo que estamos perdendo a melhor parte, estamos perdendo
os melhores anos da nossa vida? Temos feito escolhas certas ou estamos tendo prejuízo em nossas escolhas? O texto que nós lemos hoje conta a história de duas irmãs, e você conhece o texto, eu vou fazer aqui um breve relato, de fato nós já lemos. O texto conta a história de Marta e Maria, e Marta hospeda Jesus em casa, convida Jesus até a sua casa, e ali quando Jesus chega em casa, ela procura oferecer para Jesus o que ela tem de melhor. Ali ela começa a se ocupar com o serviço da casa. Maria, sua irmã, porém, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Sabe quando você convida alguém para a sua casa e as coisas ainda não estão prontas e você ali está correndo para arrumar a mesa, terminar o almoço? Isso é mais a realidade das mulheres, né? Às vezes também dos homens, mas muito mais das mulheres. E ali você está correndo, preparando tudo, e você não tem condições de fazer sala para visita. Você chamou a pessoa, né? Você chamou aquela visita, você tem um carinho por aquela família, por aquela pessoa, mas você está num corre-corre ali fazendo as coisas, e alguém precisa fazer sala ali para visita, e geralmente é aí onde entra o marido que vai ali fazer sala para visita, ou algum outro membro da família. E é justamente isso que está acontecendo aqui no texto, né? Marta está correndo para preparar as coisas, hospedou Jesus em casa, talvez ali está preparando um lugar para Jesus dormir, está fazendo uma faxina naquele quarto, limpando, está preparando uma comida, está preparando qualquer outra coisa. Mas Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Essa era a situação do momento aqui que lemos no texto. E o texto diz que Marta se incomoda com o fato de Maria não lhe ajudar, de forma que ela até se queixa e reclama com Jesus e diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, ela ainda pede de Jesus um apoio, né? Jesus apoia aí, né? Dá uma forcinha. Pede para que Maria venha me ajudar. Exorta ela, reclama com ela. Ela está deixando tudo para eu fazer só. Marta se incomoda com esse fato, mas Jesus, ao invés de repreender Maria, repreende Marta. E diz assim, que ela está preocupada com muitas coisas. Ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Ele diz que ela está preocupada com muitas coisas, e que muitas coisas que não são necessárias, poucas coisas são necessárias, e que Maria escolheu a melhor parte. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja a escolha que Maria faz. Jesus diz ser uma escolha muito melhor do que a escolha de Marta. Escolha esta que não lhe será tirada. Irmãos, será que também nós também não temos nos preocupado com muitas coisas e temos deixado de escolher a melhor parte? Olha, a vida, ela passa rápido. Talvez em pouco tempo já estaremos no final da nossa jornada. E o que sobrará são as nossas escolhas. Se escolhemos a boa parte, a melhor parte ou não. Será que nós também não temos nos preocupado com muitas coisas? Temos escolhido a melhor parte? Ou será que estamos
perdendo a melhor parte. Hoje eu quero falar sobre o tema escolhendo a melhor parte, assim como Maria aqui escolheu a boa parte. Escolhendo a melhor parte. Vamos analisar aqui nesse texto alguns pontos para a nossa edificação. E o primeiro ponto que eu queria falar sobre escolher a melhor parte da decisão aqui de Maria. Maria decidiu não se preocupar muito, não se ocupar com muitos serviços, entendendo que a maioria deles não são necessários. E eu quero falar para você, não se preocupe muito, não se ocupe com muitos serviços, a maioria deles não são necessários. Jesus diz isso para Maria, diz para Marta: Marta, você anda inquieta e te preocupa com muita coisa, entretanto pouco é necessário. Veja, a realidade de Marta é muitas vezes a nossa realidade também. Nos preocupamos com muitas coisas e na maioria das vezes pouco é necessário. Por isso o primeiro ponto, não se preocupe muito, nem se ocupe com muito serviço, a maioria deles não são muito necessários. O texto diz que Marta se agitava para todo lado, de um lado para o outro, versículo 40. E ela logo tratou de se ocupar com muitos serviços. Ela não percebeu que ela estava perdendo a oportunidade de estar com Jesus dentro da sua casa. Imagine se você tivesse a oportunidade hoje de hospedar Jesus em sua casa, no sentido literal. Jesus chega em Bimirim e vai dormir na sua casa. Será que nós nos ocuparíamos com todo o serviço de um lado para o outro para oferecer o melhor, ou escolheríamos a melhor parte, segundo Jesus, que é estar ali pertinho dele para aproveitar o máximo a presença dele ali, aprender o máximo e curtir o máximo? Essa é a decisão de Maria. Ela diz: Jesus está aqui na minha casa. Ele antes estava falando para uma multidão, agora eu posso ouvir ele falar exclusivamente para mim. Eu posso perguntar o que eu quiser e tirar todas as minhas dúvidas, porque ele está aqui. Eu não vou dividir ele com ninguém, é só meu. Veja como Maria escolhe a melhor parte. Jesus diz isso: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, agitada de um lado para o outro, trata logo de se ocupar com muitos serviços, naturalmente, porque quer oferecer para Jesus o melhor, porque quer hospedar bem Jesus. Só que assim ela perde de estar com Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós também somos assim, também queremos oferecer o melhor para Jesus, mas não reservamos tempos para estarmos com Jesus. E Jesus diz: olha, você se preocupa com muitas coisas, mas pouco é necessário. São muitas programações na semana, são muitos trabalhos a fazer, são muitas tarefas para preparar a escola, se você estuda ou se você é professor. São muitos animais para alimentar, se você cuida. Muitos serviços que eu tenho para fazer. E eu perco a oportunidade de estar com Jesus. Talvez você diga: mas Maria tinha Jesus em casa.
E você não tem não? Jesus em casa? Você tem Jesus na sua casa, todo dia. Maria teve a oportunidade um dia de ter Jesus em casa dela. Nós temos Jesus todo dia em casa. Será que também não temos nos preocupado com muitas coisas? Muitas vezes nós também somos assim, nos ocupamos demais com coisas que não deveriam ser prioridade, mas deveriam ser secundário. E ao nos ocuparmos com muitas coisas que não deveriam ser prioridade, não temos tempo para as coisas que deveriam ser prioridades e perdemos a melhor parte. Sabe, talvez você diga assim: eu preciso, pastor, de um segundo ou um terceiro emprego, porque o emprego que eu tenho é pouco e não dá para tudo, o dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Eu tenho que lhe dizer que no país que nós vivemos, você pode ter 200 empregos, que você vai precisar de mais um. Porque o dinheiro não dá para tudo. Até porque a gente gasta na proporção que a gente ganha. E o nosso custo de vida condiz com o nosso orçamento. Se eu tenho que trabalhar mais para botar um ar-condicionado, porque eu não aguento mais dormir de ventilador, eu trabalho, pego um segundo emprego, compro o ar-condicionado. Mas a conta de luz vem mais alta, eu tenho que pegar um terceiro para pagar a conta. E daqui a pouco eu vou ter que pegar um quarto emprego para pagar outras coisas, porque o nosso custo de vida vai aumentando. Nós vamos adquirindo um patamar e um conforto maior dentro da nossa casa ou para outras coisas, e para isso nós precisamos trabalhar um pouco mais. Hoje em dia não precisa nem você melhorar o conforto da sua casa, porque no outro mês você já está pagando muito mais do que você pagou no mês anterior, tendo a mesma coisa que você tinha ontem. E muitas vezes não percebemos que perdemos a melhor parte. Jesus está dizendo para você: olha, não se preocupe muito, nem se ocupe com muitos serviços. A maioria deles não são muito necessários. Você já tem um trabalho que você, graças a Deus, está sendo próspero, Deus está te sustentando, mas a gente pensa: eu vou fazer uma segunda coisa agora. Veja o que diz Salmo 127:1. É um texto conhecido, eu sei que você conhece, mas abre a Bíblia e acompanhe, para você ver que está na Bíblia. Em Salmo 127:1, o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu irmão, olha, se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalha quem edifica. Se Deus não fosse Deus que sustentasse a nossa vida, nós poderíamos trabalhar uma vida inteira, ainda assim passaríamos necessidade, porque quem nos sustenta é Deus, não é você. Deus só coloca você para trabalhar, para você não ficar em casa sem ter o que fazer,
porque mente vazia é oficina do diabo. Aí você, em casa, sem ter o que fazer, vai começar a pensar no que não deve e fazer o que não deve, ou investir tempo em coisa que não edifica. Então Deus diz: se é para ficar sentado no sofá vendo coisa na televisão que não presta, vai trabalhar, vai lá, se ocupa. E também porque a palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem, para você se sentir digno. Mas se Deus não sustentar, nós trabalhamos em vão. Se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam, porque é Deus quem nos sustenta. Jesus aqui está dizendo: olha, não se preocupe muito. Quem disse para você, talvez Jesus tenha dito para Marta: olha, quem disse que eu estou com fome? Deixa esse negócio aí, eu não quero jantar agora não. Eu quero que você sente aqui para a gente conversar um pouco. Quem disse que eu preciso disso tudo? Muitas vezes nós trabalhamos demais, nos ocupamos demais. Na verdade, irmãos, nós nem precisamos, porque é o Senhor que nos sustenta. Acontece que nós somos influenciados por um sistema capitalista. Vivemos num país e numa sociedade capitalista que nos leva sempre a acreditar que eu preciso de um pouco mais, que nos leva sempre a querer um pouquinho mais e nunca estarmos satisfeitos. Você sabe que muitas vezes você vai ganhar muito mais tendo um emprego do que tendo dois? Porque tendo dois, você vai chegar num nível de estresse. Digo isso por experiência própria, porque já trabalhei em dois e até em mais de dois. Mas você vai chegar num nível de estresse, de cansaço, que vai adoecer, talvez ter que tomar remédio, gastar muito mais do que está ganhando. E trazer talvez uma sequela na sua saúde irreversível. Você perde a oportunidade de estar com a família, de ver seus filhos crescerem. Você perde a oportunidade de estar com Cristo, de ler a Bíblia, de orar, de ser edificado pela palavra. E aí você diz: não, é porque não dá tempo, pastor, para eu ler. É porque nós nos ocupamos demais, irmãos. A nossa sociedade nos leva sempre a querer muito mais e nunca estarmos satisfeitos. Olha o que diz Neemias no capítulo 9, versículo 21. Veja o que Deus faz com o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Neemias 9, 21 diz assim, olha: desse modo os sustentaste. Neemias 9, 21. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deixa eu perguntar para você: quem aqui tem uma roupa há 40 anos que não se gastou ainda? Levante a sua mão. Eu nem 40 anos tenho. E se eu tivesse uma roupa de 40 anos atrás, era uma roupa de bebezinho, né? Recém-nascido. Irmãos, que Deus é esse? Olha que Deus tremendo. Um Deus que sustenta o povo de Israel no deserto durante 40 anos. E nem a roupa do povo se gasta, nem o pé do povo fica inchado de tanto caminhar. Você já viu aqueles programas de sobrevivência? Você já viu o cara lá sofrendo 2 semanas no deserto? Quanto tempo um camarada daquele conseguiria viver no deserto?
Será que ele viveria 40 anos no deserto? Se não fosse o sustento de Deus. Irmãos, 40 anos Deus sustentou o povo num deserto. Sabe o que é deserto? Deserto é um lugar, olha, sem água, seco, não dá para plantar nada. Talvez no deserto ali, se você encontrar um oásis, se tiver a sorte, você vai encontrar um lugarzinho que dá para plantar uma coisinha. E a palavra de Deus diz que em alguns momentos o povo de Israel achou um oásis, achou um lugar chamado de Elim, um lugar que tinha ribeiros e palmeiras. Mas foram alguns momentos da caminhada do povo de Israel no deserto. No restante dos 40 anos eles habitaram numa terra seca, que para beber água Moisés tinha que bater na rocha para sair água da rocha. Nós não moramos no deserto, nós moramos numa cidade, graças a Deus, abençoada. Nós não temos ideia do que é viver num deserto, numa sequidão total, sem nada, sem água, desolação total, terra infértil. E olha, deixa eu dizer para você, esse povo que morou 40 anos nesse lugar infértil, desolado, esse povo não sentiu falta de nada. Sabe por quê? Porque todo dia Deus mandava o maná. Você entende que Deus, Ele provê tudo o que você precisa, tudo. E você não precisa se preocupar tanto. Não se preocupe muito. Não se ocupe com muita coisa. A maioria das coisas que nós nos ocupamos não são necessárias. Deus só quer que vocês estejam aos pés dele, em sua presença. Olha o que diz também Salmos, o livro de Salmos, Salmo 3, versículo 5. Salmo 3, versículo 5. Esse texto é uma benção. Olha, diz assim, ó: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Você deita e pega no sono. Você deita e dorme, porque o Senhor te sustenta. Você não perde o sono porque está preocupado. Você deita e pega no sono, porque Deus está sustentando. Talvez você fique tão preocupado com as coisas que não consegue nem dormir. A gente se ocupa tanto com as coisas, se preocupa tanto, que não conseguimos nem dormir. Irmãos, nós podemos dormir em paz, porque Deus nos sustenta. Salmo 23, versículo 1, você conhece o texto, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta, porque Ele sustenta tudo. Olha, nós temos muitos exemplos bíblicos, muitos textos bíblicos que afirmam que Deus nos sustenta e que nada vai nos faltar, que podemos estar tranquilos. Por exemplo, Mateus 6, 25 e 26,
Diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E ele continua falando dos lírios do campo, que não trabalham, não fiam. Irmãos, Deus sustenta na palma de suas mãos toda a criação, todo o universo. Ele sustenta as aves do céu. Não tem um animal na face da terra, a não ser o ser humano, que mata hoje para comer amanhã. Não tem um animal que faça estoque. Todo dia ele sai para caçar. E Deus sustenta. Todo dia Deus sustenta. E nós achamos que se eu não trabalhar um pouquinho mais, não vai dar. E com isso nós deixamos de escolher a melhor parte. Quando poderíamos estar bem mais próximos de Jesus, quando Jesus está em nossa casa. Em Romanos 8,32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu o seu filho, não nos dará também todas as coisas? Olha quantos exemplos de texto bíblico sobre o cuidado de Deus para conosco. Vários textos afirmando que não precisamos nos preocupar, porque Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 8, também diz, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Tendo o que comer e com que vestir, nos estejamos satisfeitos. Olha, isso vai de encontro com aquilo que aprendemos em toda a vida. Porque vai de encontro com todo um sistema capitalista. O texto aqui está dizendo: olha, se você tem o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Diferente do que aprendemos, que precisamos muito mais do que o que comer e o que vestir. Precisamos ter sempre mais e mais e mais e mais. Irmãos, Deus nos sustenta com tudo o que precisamos. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo de 8 a 10, ainda também fala: 2 Coríntios 9, de 8 a 10, diz: Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Sabe o que Deus está dizendo aqui no versículo 8? Que Deus pode fazer, volta para mim o versículo 8. Deus pode fazer que toda graça lhe seja acrescentada, que tudo que você precisa lhe seja acrescentado,
para que em todo o tempo você tenha tudo, tendo tudo o que você é necessário, você possa transbordar em toda boa obra. Para que você tendo tudo, todo momento, você tenha condições de transbordar em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu Deus aos bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Veja, mais uma vez Deus está dizendo que nada vai nos faltar. Salmo 104, versículo 14 e 15. Diz assim: fazes crescer a relva, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. Olha aí, gente. E as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. É o Senhor que faz tudo isso. Nós temos todos esses exemplos do cuidado de Deus. E eu te pergunto, será que você não está se preocupando demais com coisas que não devem ser prioridade e tem perdido o seu maior tesouro, que é estar com Cristo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Na maioria das vezes, na maior parte dos seus dias, você deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ter seu momento com Deus, ou talvez deixa até de vir para a igreja, porque você está ocupado demais, porque você não tem tempo. Se somos cristãos, como nós não podemos ter tempo para estar com Cristo? Não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de orar, não dá tempo de aproveitar que Deus, olha, Jesus está em casa, e não dá tempo de fazer sala para a visita. Imagina, a visita chegou na sua casa, você correu o dia todo de um lado para o outro, não deu atenção à visita em nenhum momento. Se eu tivesse na sua casa, eu ia embora para a minha, porque você não me deu atenção. Se você me chamar para a sua casa e ficar fazendo as coisas, não sentar para conversar, eu digo: ó, irmã, quando estiver pronto, me chame. E Jesus está lá. Será que nós, na maioria das vezes, faça essa reflexão, na maioria das vezes você deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, não dá tempo? Isso quer dizer uma coisa, irmãos: você está ocupado demais. Ocupado demais para sentar nos pés de Jesus como Maria. Ou será que na maioria das vezes você deixa de fazer outras coisas para priorizar estar com Jesus? Primeiro ponto, irmãos, não se preocupe muito, nem se ocupe com muitos serviços, porque a maioria deles não são necessários. Deus sustenta você em tudo. E o segundo ponto, entenda que só uma coisa é necessária, só uma: estar aos pés de Jesus. E essa parte você não perde. Olha, para todas as outras coisas na vida que você investe seu tempo,
Para todas as outras coisas, em que você investe o seu tempo, você depois terá que fazer de novo, porque as coisas se acabam. Você correu esse mês para pagar as contas, virou o mês, você tem que correr de novo. Você acabou de fazer o almoço, se prepare, logo mais tem a janta. Você acabou de lavar louça, não se preocupe, daqui a pouco tem gente que vai sujar. Para todas as coisas na vida que você investe o seu tempo, você vai precisar fazer de novo. A comida acaba, tem que comprar de novo. O dinheiro acaba, tem que trabalhar de novo. Mas não é assim quando você está com Jesus. Não é igual quando você está com Jesus. O texto aqui diz, em Lucas 10, versículo 42, olha a resposta de Jesus: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha, essa parte que ela escolheu não acabará. Esse investimento feito aqui trará resultados eternos. Quando você investe tempo em estar com Cristo, esse investimento produz recompensas eternas. Maria soube escolher a melhor parte. E nós devemos aprender também a escolher a melhor parte. Será que nós temos nos dedicado mais aos tesouros da terra ou aos tesouros do céu? Você conhece o texto em Mateus capítulo 6, versículo de 18 a 21. O texto diz: onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, não é isso? Mateus 6, de 18 a 21. 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você já viu alguém levar alguma coisa da terra quando parte daqui? Tudo que nós temos aqui é temporário, mas todo o meu investimento em estar com Cristo é eterno. A intimidade que eu tenho com Jesus aqui, eu vou continuar desfrutando lá. A continuidade dessa intimidade. Eu invisto numa amizade com Cristo aqui na terra, para no dia que eu chegar lá, Ele me receber de braços abertos e dizer: vem meu amigo, senta aqui, que bom lhe ver agora pessoalmente. Veja, não dá nem para imaginar esse dia, o dia que nós vamos encontrar com Jesus. Não dá para imaginar nem o que a gente vai fazer. Tem uma música muito bonita de um cantor gospel que diz: se eu pudesse imaginar como iria ser face a face junto com você, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se eu vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei, na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Não dá nem para imaginar, irmãos. Mas todo o investimento meu de estar com Cristo aqui hoje traz recompensas eternas.
Enquanto que todo o investimento que nós fazemos aqui, no âmbito material, alguém vai usar depois que eu for embora. Onde está o nosso coração? Lá estará o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Não perca a melhor parte. Você sabe, o salmista sabia qual era a melhor parte. Por isso que ele diz em Salmo 84, versículo 10, e eu termino com este versículo. Salmo 84, 10. O salmista diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O salmista está dizendo que um dia apenas na presença de Deus. Os átrios aqui representam a presença de Deus. Dentro do tabernáculo, próximo ao Santo dos Santos. Um dia nos teus átrios, na presença de Deus, vale mais do que 1000. Prefiro ficar na tua presença do que na casa dos ímpios. O salmista sabia o valor de estar na presença de Deus e qual era a melhor parte. Nós temos escolhido a melhor parte, estar com Jesus em casa, desfrutar da sua presença, da comunhão com Cristo, no nosso momento de devocional, de leitura bíblica. Olha, todo dia Jesus está com você na sua casa, e Ele espera por você. Talvez Ele olhe para mim, para você e diz: ei Marta, você tem se ocupado demais com muitas coisas, mas pouca coisa é necessária. Senta aqui, vem ser Maria. Você tem buscado estar com Jesus no seu dia a dia? Ou tem negligenciado isso? Será que temos negligenciado também estar na casa de Deus? Será que não temos perdido a melhor parte? Hoje a igreja está tão bonita. E eu confesso para vocês, eu fiquei muito feliz. Quando eu estava sentado ali, olhei para trás e vi os irmãos. Fiquei muito feliz em ver os irmãos. Mas eu confesso para vocês que em outros dias da semana, em outras programações, eu sinto falta dos irmãos. No culto de oração, na escola bíblica dominical. Estou falando de coração sincero, a falta que vocês fazem, a saudade que o pastor sente das ovelhas estarem no aprisco. Eu não estou aqui exortando você que não vem, eu estou falando da minha saudade. Mas nós temos a cada dia estado aqui na igreja, temos um discipulado de homens e mulheres que está sendo bênção, bênção, bênção. Um discipulado de homens que tem uma quantidade de homens, mas que poderia ter o triplo de homens aqui. Porque somente 1/3 dos irmãos tem aproveitado esse momento. Um discipulado de mulheres, um discipulado de líderes, uma escola bíblica que poderia estar lotada. E Deus tem ministrado tanto ao nosso coração.
Aqueles que estão conosco, às vezes dizem: pastor, esse estudo é tão bom, deveria ser para toda a igreja. Todo mundo precisava estar aqui. Será que não temos perdido a melhor parte, irmãos? Perdido oportunidades de crescimento real. Nós não estamos aqui neste lugar somente porque queremos sair de casa no domingo e rever outras pessoas por uma questão social, um costume, mas porque nós queremos crescer no Evangelho, desenvolver uma maturidade cristã autêntica, sermos crentes de verdade. E nossa igreja tem investido nisso fortemente. Nossa igreja tem investido na vida dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, dos casais. De forma que hoje, quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu queria fazer um culto de ação de graça lá em casa, eu digo: irmã, vamos ver um dia, porque todo dia tem programação. Talvez você diga: pastor, mas está na pandemia ainda. Meu irmão, escolha a melhor parte. Reflita se você está tendo lucro ou prejuízo na sua escolha, porque Maria escolheu a melhor parte, que era estar com Cristo Jesus, e a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Nós ficamos muito felizes quando os irmãos estão aqui e nós vemos a igreja assim tão bonita, repleta de irmãos. Essa semana fizemos algumas visitas e vamos continuar fazendo outras, para motivar os irmãos a retornarem. A pandemia já deu uma tranquilizada e nós precisamos seguir, continuar a nossa caminhada cristã, continuar crescendo. Por isso, aproveite os momentos de crescimento que Deus tem te proporcionado. Às vezes nós estamos na igreja e a igreja não tem esses momentos de crescimento. O ano anterior você sabe como foi difícil não estar na igreja, igreja fechada, não ter culto de oração, não ter escola bíblica, não ter um encontro de homens, de mulheres, de casais. E hoje nós temos tudo isso. Que nós possamos escolher estar com Cristo, crescendo no Evangelho, em nome de Jesus. Eu não sei se você que está aqui hoje quer fazer essa decisão, se nunca fez, a decisão de vir aos pés de Jesus nessa noite. Talvez durante toda a vida você se ocupou demais com tantas coisas e nunca teve a chance, a oportunidade, nunca fez a decisão de vir aos pés de Jesus. E hoje você entende
que é melhor ser Maria do que ser Marta, e que Deus te sustenta com tudo que você precisa. Quando você estar aos pés de Jesus, Deus não te deixa faltar nada. Se você quer fazer essa decisão nessa noite, eu não sei se há entre nós alguém que queira entregar a sua vida para Jesus hoje. Se você quer fazer essa decisão, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém no nosso meio que quer fazer a sua decisão por Jesus hoje? Que quer se prostrar nos pés de Jesus e viver os melhores anos da sua vida? Olha, a vida passa rápido e nós fazemos escolhas. Talvez chegaremos no final da vida e olharemos para trás e veremos que fizemos escolhas erradas e perdemos os melhores anos da nossa vida. Olha, os melhores anos da sua vida você vai viver com Jesus. E a escolha mais acertada que você pode fazer hoje é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou te chamando para ser crente, nem tampouco para fazer parte da nossa igreja. Eu estou te chamando para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Há alguém? Vamos orar? Pai, te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Deus, nós reconhecemos que precisamos mais e mais estarmos perto de Ti, na Tua presença. Deus, sabemos que é o Senhor que nos sustenta e que estando da Tua presença não sentiremos falta de nada, porque assim como o Senhor Jesus, como o Senhor Deus sustentou durante 40 anos no deserto aquele povo, há de sustentar cada um de nós durante os próximos 40 anos. Deus, nos recebe diante da Tua presença todos os dias e ensina-nos a confiar no Teu sustento, na Tua provisão. Queremos estar contigo, escolhendo os melhores anos da nossa vida na Tua presença, escolher a melhor parte, que é estar com o Senhor. Ensina-nos a confiar, Deus, em nome de Jesus. Amém.